Tá bom. Posso aproveitar? Vamos tirar uma foto? 1, 2, 3 e... Fernando, apareça! Foi. Ai, Tá Bruna, se bom. faz esses negócios assim, a gente nem se arruma, né? Já tá aqui toda no susto. Eu nem Ah, não precisa se arrumar. Olha o Fernando, never. Ai, vamos lá. Parei. Fernando, a gente ainda vai te ver, Fernando. Eu tô Bruna, curiosa já. Bruna, você está usando bicorporeidade aí. Você Que eu está em duas eu entrei em telas. dois. Você está em duas telas. Isso chama bicorporeidade. Bicorporeidade. Eu vou sair, eu vou entrar em uma só. Peraí, eu vou voltar. Ó. Então tá, pessoal, acho que nós paramos aí na semana passada, né? Nós estamos falando de materialização, né? Mostramos essa foto aí da Sheila materializada, o Chico Xavier, e a questão, né? Respondendo a questão de como provar a existência dos espíritos, nós falamos das comunicações, né? Não só as mensagens que foram recebidas ao longo do tempo, principalmente pelo Chico Xavier, mas por todos os outros médiuns, né? São milhares, centenas de milhares ou milhões de páginas psicografadas, e sem contar os livros, né? Só o Chico Xavier, né, psicografou 415 livros em 70 anos. Se vocês fizerem as contas, dá um livro aproximadamente a cada 2 meses. Se existe algum ser no planeta que escreveu um livro a cada 2 meses na sua vida, me apresente, porque eu não conheço nenhum. Então é um fenômeno, né, literário, o Chico, a ponto de, eu não sei exatamente quem falou isso, mas com muita assertividade, diz que para Chico Xavier só existem 2 alternativas. Ou você assume de fato que ele é um médium e nunca recebeu, nunca escreveu nenhuma página, ou seja, quem escreveu foram os espíritos, e ele apenas foi o interlocutor, o intermediário, o que é o fato. Ou, se você não aceita isso, porque você não aceita a mediunidade, então você assume e teria que dar um prêmio Nobel de literatura para ele. E ele foi o único capaz de escrever esta quantidade de livros, versando desde romances, poesias, poemas, até tratados científicos altamente sofisticados, como é o Evolução em Dois Mundos de André Luiz. Então, essas comprovações estão aí, está tudo disponível. Só que as pessoas não têm interesse, né, de realmente trazer isso à tona, e acho que um dos objetivos nossos aqui é realmente sacramentar essas coisas, né, e mostrar para quem não tem interesse, ou para quem nunca viu, para quem não conhece, de que essas coisas são fatos, estão aí, estão à nossa disposição, basta a gente se interessar. É uma das missões, eu acho, que a gente tem aqui, né? É fazer a divulgação. Aliás, o próprio Kardec colocou isso como sendo uma das missões de todo aquele que gostaria ou aprendesse o espiritismo, né? Que divulgasse a doutrina, né? Então, de uma certa forma, é o que a gente pode fazer para colaborar e ajudar as pessoas a ter um entendimento real, né, da vida, na intermediação dos planos. Então, dando sequência aqui, não sei por que não está indo. Agora sim. O que acontece no desencarne? A primeira coisa que a gente tem que afirmar, né? Muita gente pergunta isso, como é que eu vou desencarnar? Como é que eu vou chegar lá no plano espiritual? Não existe uma resposta para isso. Porque assim como não existe 2 reencarnes iguais, não existem 2 desencarnes iguais. E por uma razão muito simples, porque o desencarne depende do que nós fizemos na nossa vida. É a nossa bagagem, é a bagagem individual. Então, a forma como você vai desencarnar depende da sua bagagem. Qual é a sua bagagem? O que você fez ao longo da sua vida? Qual o legado que você deixa? E qual o espírito que você está no momento que está desencarnando? Né? Porque você pode ter tido até uma vida legal, tudo, e se você contrai uma doença no final da vida e fica bravo com Deus,
irritado, nervoso, xingando todos os dias, você, ao desencarnar, vai estar com esta energia. Porque não muda. O fato de desencarnar, a gente só muda de dimensão. O nosso estado de ânimo é o mesmo. Então, se você teve uma vida legal durante 70 anos e os últimos 5 foram ruins por causa de uma doença, só um exemplo, eu estou jogando fora os 70 e estou dando ênfase aos 5. E chego do lado de lá e reclamando. Ah, não gostei, foi ruim, tive muita dor, e assim, etc, etc. E esquece os 70 anos que teve, que foram muito bons. Então, nós precisamos entender que, como espírito, nós somos um ser integral. Então, não importa onde a gente está, em que momento está, nós somos sempre nós. O único que vai nos acompanhar para o lado de lá somos nós mesmos. Então, nós temos que fazer a malinha bem feita. Na malinha bem feita são as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras. É isso que conta, né? Na nossa ficha, digamos assim, ficha kármica, né? Então, o que acontece no desencarne depende muito, né? Varia ao infinito. Pessoas que desencarnam e ficam coladas ao corpo, que podem até sentir a decomposição do corpo fisicamente, que é uma situação terrível, e pessoas, no nível de um Chico Xavier, que podem ser recebidas por um conselho de espíritos, uma reunião festiva na espiritualidade, e que, segundo informam, ele foi recebido diretamente por uma mão invisível que veio dos céus, o pegou, o embalou e o levou. Então, imaginem o que foi isso. Isso está descrito no livro Na Próxima Dimensão, do Carlos Bacelli. Ele narra o desencarne do Chico, é uma reunião, é maravilhosa essa descrição dele. Tudo bem, foi Chico Xavier, né? Dedicou a vida toda ao bem. E é lógico que entre esses dois extremos há toda a gama aí de possibilidades, né? De como a gente vai chegar do outro lado. Fala, Bruno. Quando você falou, por exemplo, do espírito sentir essa deteriorização, é o espírito que não se desvincula da matéria? Seria algo nesse sentido? Assim? Espíritos muito aferrados à matéria, que não acreditam na vida espiritual, e que são arrogantes e orgulhosos o suficiente para não admitir a própria morte. Como que eu morri? E aí tenta ficar entrando dentro do corpo. Por que eu estou nesse lugar aqui? Não aceita. Não aceita. Apesar de tudo que está vivenciando, de tudo que está vendo, mas não aceita. E essas pessoas que são muito aferradas à matéria têm essa dificuldade. E as pessoas que naturalmente praticam o mal deliberadamente, né? Essas recebem até o assédio de espíritos que estão esperando para recebê-la do lado de lá. E aí são situações dramáticas, né? Que nós vimos também no filme Ghost lá, né? Se vocês se lembram, né? No final, o rapaz lá que estava fazendo todo o mal, né? E que foi o responsável pela morte do Patrick Swayze, ele é sugado pelos umbralinos, né? Coisas semelhantes podem acontecer, mas são espíritos devotados ao mal, que estão fazendo mal na Terra deliberadamente, né? Agora, nada impede de que você também alegue ignorância. Então, se eu estou roubando terceiros, fazendo coisas que são, entre aspas, não são físicas, mas eu estou lesando de alguma forma, direta ou indireta, eu estou contraindo uma dívida muito grande para mim. Apesar disso não ser um ataque físico, mas o fato, então, né, dando um exemplo, um governante, seja de um estado, de um país, de uma cidade, que lesa a cidade através de corrupção, desviando dinheiro, dando benefício para familiares e coisas assim do gênero, está contraindo dívidas, né, porque ele não está agindo com lisura, com respeito, e está distorcendo um direcionamento administrativo que deveria ser saudável e ajudar as pessoas, e pelo contrário, acaba prejudicando. Então essas pessoas contraem uma dívida que em algum momento da sua jornada espiritual vão ter que pagar.
Então, às vezes a gente fica muito chateado, né, quando vê, principalmente aqui no Brasil, né, uma classe de políticos que é horrorosa, é muito difícil achar, né, pessoas decentes, mas enfim, eles estão contraindo uma dívida muito grande, infelizmente, e vão sofrer muito com isso. Não significa que a gente deseja ou queira que isso aconteça, mas é a lei. A lei funciona assim. Você tem um instrumento na mão que é para ajudar o próximo e você prejudica, você vai ser responsabilizado por isso. Não tem como. Então, o desencarne varia, né? Tem toda essa gama de possibilidades. Eu acho que eu já tinha até mostrado essa figurinha, né? Que mostra exatamente o momento, né, em que você vai desencarnar. Então, o perispírito se descolando, né, do corpo e mostra essa figura, né, um outro espírito ali com uma chave de fenda, né, como se estivesse destravando, né, os parafusos que unem o perispírito ao corpo. É claro que é um efeito apenas sugestivo, mas apenas para mostrar que, na maioria dos casos, e de acordo com o merecimento, existem espíritos auxiliando o desencarne. Existem espíritos auxiliando a descolar o perispírito, né, do corpo físico, porque essa é uma operação relativamente demorada, né? A gente viu que o perispírito é conectado ao corpo molécula a molécula. Então, para você ir destravando isso, você leva um tempo. Você precisa dar passes dispersivos. Existe toda uma série de técnicas que esses espíritos já devidamente treinados são capazes de fazer. Sugiro também a vocês uma obra espetacular que conta 5 casos de desencarne e explica como o plano espiritual agiu nesses 5 casos diferentes. É no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, é o 4º livro da série, e narra em detalhes de como isso é feito, situações bem diferentes, mas dá para a gente ter uma boa ideia das possibilidades, né, que o desencarne abre para cada um de nós. Então, nós saímos do corpo, partimos para outra dimensão. A dimensão que nós vamos... Existem cidades espirituais, né, como a gente falou na outra aula. Nós podemos sintonizar, né, esse grupo aqui, que, por exemplo, tem uma energia com relação à dança, pode ser que vá para uma cidade dançante. Né? Existe isso na espiritualidade? Ué, por que não? Pode ser uma cidade artística, né, com artistas que fazem de tudo, que cantam, que dançam. Vocês podem compor, e se não existe essa cidade, vocês podem montar uma, pela afinidade de vocês quando estiverem no plano espiritual. E é assim que os grupos se formam e se afinam, né? Pelas suas convergências, pelos objetivos comuns, pela energia comum, e aí você forma um grupo na espiritualidade. É claro que eu estou dando um exemplo exagerado, mas você pode ir para uma cidade espiritual qualquer e lá até propor, né? Se não houver, né, nós vimos que no nosso lar existe o campo da música, né? Mas ali não falou em campo de dança, mas então eventualmente vocês poderiam criar no nosso lar um campo de dança, que é uma terapia para os espíritos desequilibrados e que precisam se recompor, né? Então é um processo terapêutico também. Então, é uma sugestão também, ó, vão para o nosso lar, né, e vão criar uma companhia de dança lá no nosso lar. Então, partimos para outra dimensão. Normalmente, continuamos com a mesma aparência física, espírito mais perispírito desta encarnação. Acho que também já chegamos a pincelar esse tema, né? Então, eu acabei de desencarnar, como é que eu vou chegar lá no plano espiritual? Com a mesma forma que eu tenho hoje. E às vezes até com a mesma roupa, porque é o que a minha mente lembra de que vestiu naquele dia. Então, você sai do corpo já vestido com aquela roupa, é o que você está mentalizando, você plasma aquilo que você pensa. Então, se eu mentalizei esta roupa, na hora que eu vou para o outro lado, eu estou com esta roupa também, porque eu mentalizei desta forma. Mas então o formato, né, a forma física do perispírito, que na verdade foi o perispírito que deu a forma ao corpo e não o contrário. Então, quando ele sai,
ele sai com a sua forma original, que é essa que deu origem a esse corpo. Alguns podem estar mais novos, alguns podem estar exatamente iguais. Mais velho eu acho bem difícil, mas até poderia acontecer. Mas o que é importante a gente saber é que no plano espiritual, na dimensão espiritual, a gente pode se apresentar com a forma, por exemplo, de vidas passadas, vidas anteriores à última. Isso é possível de acontecer, né? Como eu já falei, no caso de Emmanuel, que se apresenta na figura de Públio Lentulus, na época de Roma, na época em que ele conheceu Jesus, e ele não se apresenta como o padre Manuel da Nóbrega, né, que foi a sua última encarnação ao lado do José de Anchieta, né, como jesuíta. Mas, para ele fazer isso, ele já tem uma ascensão espiritual para poder remodelar o seu perispírito àquela encarnação e não à última. Então vejam que o perispírito ele é plástico, ele é moldável, né? É como uma massinha mesmo, você dá o formato na massinha de acordo com aquilo que está na sua mente, com aquilo que você cria. Então o perispírito da mesma forma ele se apresenta, né, com a sua estrutura física e de acordo com o tempo você pode remodelar se tiver condições espirituais para isso. E, naturalmente, na medida que a gente vai evoluindo espiritualmente, você vai tornando esse perispírito mais leve, mais diáfano, mais fluido, cada vez mais. Até chegar um dia em que você vai estar na condição de espírito puro, né? Que isso é lá bem mais para frente. Mas isso vai acontecer. Então, quando isso chegar, você vai ser só um ponto de luz. Eu não sei como expressar isso, né? Lembra daquela figura que a gente botou o espírito como se fosse uma lâmpada, né? Uma luz. Então, e talvez em algum momento da nossa jornada a gente vai ser luz também. Apenas luz. Não precisa nem mais ter corpo. Então, nós já galgamos aí, estamos lá no final do estágio, né? E isso, para chegar nesse estágio, você vai perdendo esse perispírito, vai cada vez mais ficando leve, mais etéreo, até ele sumir. E aí você fica só em espírito. E aí, naturalmente, de acordo com os projetos que forem definidos no nosso futuro, você vai precisar de perispírito ou não. Né? Então, se, por exemplo, ficar definido que nós vamos para uma nova galáxia, numa encarnação lá futura, e eu vou precisar reencarnar num determinado planeta, eu vou ter que usar o fluido daquele planeta para recompor o meu perispírito naquela condição fluídica e poder reencarnar num corpo adequado àquele planeta. Então, eu remodelo meu perispírito a uma nova situação, que foi o que provavelmente aconteceu quando Jesus reencarnou na Terra, que foi a sua única vez. Ele naturalmente teve toda a sua vida em outras galáxias, outros sistemas, e quando ele reencarnou aqui, ele precisou recompor o seu perispírito para poder reencarnar. Depois, naturalmente, não precisava mais dessa condição perispiritual, e ele voltou à sua condição original como luz, como energia pura. Eu não sei como é que ele está, mas é o que acontece conosco no nosso processo de evolução. O perispírito, então, ele é esse intermediário que nos facilita esses processos de reencarnação de acordo com a nossa necessidade de evolução. Dúvidas até aí? A coisa mais legal de tudo isso, né? Reencontramos as pessoas que amamos. Né, eu acho que muita gente tem medo da morte por isso. Eu vou me separar, como é que vai ser? Eu vou ficar com saudade. Não, você vai reencontrar. Não há a menor dúvida disso, porque Deus é amor. Então você acha que Deus ia permitir que dois seres se amassem e aí um belo dia, ao desencarne, nunca mais eles vão se ver? Não faz nenhum sentido isso. Isso é anti-Deus. Então, nós vamos nos reencontrar, não tem a menor dúvida.
Pode ser que não seja na encarnação seguinte, mais lá na frente, mas vai reencontrar. E se não reencontrar ali diretamente, vai ser entre dimensões. Um visita o outro, um manda mensagem para o outro, telepaticamente, psicograficamente, psiquicamente. Isso é muito legal, essa segurança, né? Então, tudo que a gente constrói em termos de relação de amor é para a eternidade. Nunca mais vai dissolver isso. Então, isso dá um conforto muito grande, né? Porque não há perda de nada. Pelo contrário, há a segurança de que aquilo que você construiu solidamente pelo seu sentimento está sendo preservado por uma lei muito mais inteligente e suprema que vai te dar o direito de reencontrar as pessoas queridas. E eu não sei se eu já comentei para vocês, né, que o Emmanuel, eu sempre dou dica de livro, né, mas não tem jeito. No livro Há 2000 anos, né, é do Chico Xavier, e ele conta lá, é uma narrativa nova do cristianismo primitivo. É um livro espetacular. Para quem gosta de história, você vai rever a história sobre outros ângulos, e que inclusive conta a história de Públio Lentulus, senador romano. E nessa história, Públio Lentulus era apaixonado por a sua esposa, Lívia, e eles tinham uma filha chamada Flávia. Ele amava Lívia muito, e Lívia amava Emmanuel também. Mas Lívia era muito mais sensível e perspicaz com relação às coisas espirituais. Quando apareceu Jesus e Lívia encontrou Jesus, ela sabia que ele era o caminho e o seguiu. Só que quando ela foi colocar isso para Emmanuel, que na época era o senador, Emmanuel era um cara arrogante, era um cara extremamente inteligente, mas ele se achava o senhor das coisas, da terra, e ele não podia admitir que um judeu carpinteiro fosse um ser tão nobre, tão espetacular quanto Lívia dizia que era. Então ele começou a entrar em atrito com Lívia por causa disso. E Lívia não abriu mão de reencontrar Jesus. E aí vem toda a trama da história, né? Eu não vou narrar aqui porque vocês têm que ler o livro. Mas assim, eles se separam. Ela desencarna e ele fica. E ele morre de saudade dela. E aí vocês leem o livro para vocês entenderem a história. A questão é que depois o Divaldo veio para nós e falou assim, Emmanuel, que hoje é menos evoluído do que Lívia, e é natural que assim o seja, porque Lívia seguiu Jesus desde aquela época, e ele não. Então, toda a obra que o Emmanuel está fazendo, fez, né, com Chico Xavier, agora está reencarnado, né, e vai despontar por aí logo, logo, já deve estar com uns 20 anos, ele está recuperando o tempo perdido. Ele teve a chance de estar junto de Lívia o tempo todo, mas ele se separou dela, e não ela dele. Então os dois se distanciaram. Lívia está numa dimensão espiritual muito elevada, e Emmanuel está numa dimensão espiritual muito boa, mas num nível mais baixo. E aí foi concedido a oportunidade de Emmanuel encontrar Lívia, ou de Lívia vir ao encontro de Emmanuel, porque ela pode descer da dimensão de estar para Emmanuel, mas Emmanuel não pode subir até onde ele está por diferença vibratória, por diferença perispiritual. O perispírito dela muito mais leve está acima, o dele mais denso ainda está mais embaixo. Então Lívia o visita uma vez por semana aos domingos. E eles preservam a sua relação de amor uma vez por semana aos domingos. E é somente isso porque é o que ele tem como mérito e direito por tudo que fez e que está narrado lá no livro. Mas o encontro de amor está lá. Independentemente dessa distância, independentemente de um ter errado e o outro não, independentemente das escolhas, eles estão juntos. E sabe lá se não reencarnaram juntos nesta encarnação, porque Emmanuel está reencarnado. Vai saber se Lívia também não reencarnou e eles vão se encontrar aqui e vão se casar. A gente não sabe. Mas os planos divinos é quem sabe. Então essas coisas são muito legais, né? Porque dá um alento para nós, né? Porque tudo faz muito sentido, muita lógica.
E dá alegria, né, da gente saber que as coisas são construídas e são eternas. Então, está aí uma figura simples, né, mostrando exatamente o desdobramento, né, o espírito saindo do corpo. Reparem que há um cordão, né, branco aqui no alto, na testa, né, que está ligado ao corpo físico, que é o cordão que eles chamam de cordão prateado, cordão energético, o que for. Quando você está dormindo, por exemplo, e você sai do corpo, esse cordão ele fica. Quem é espírito vê o cordão, ele está ligado. Eu falo, mas se eu estou dormindo aqui em São Paulo e o meu espírito vai lá para a Amazônia ou vai para Londres, a conexão fica. É lógico que você perde ela de vista, né? Mas a conexão está lá. Porque essa conexão ela só é cortada no momento do desencarne. Então, quando você faz uma reunião no plano espiritual e vai fazer uma palestra, por exemplo, e você convida encarnados, isso acontece, tá, gente? Muitas vezes a gente pode pedir isso para a espiritualidade, para assistir uma palestra lá na espiritualidade. E vão encarnados para receber uma comunicação qualquer, uma mensagem. E aí os espíritos que estão lá na dimensão espiritual narram que, e já conhece, ó, esse é um encarnado, tá vendo o cordão energético dele, o cordão prateado? Dá para ver, tá aqui na cabeça. E você perde ele de vista, assim. Porque a pessoa está encarnada e o cordão está ligando ainda ao corpo físico. Quando não existe o cordão é porque o perispírito já se descolou, né? Já saiu do corpo físico. Então, houve o desencarne. Mas se não houve o desencarne, esse cordão está lá presente. E veja, é interessante, né? Isso acontece todo dia. Né? Porque nós dormimos todos os dias. E quando nós dormimos, o espírito sai e essa ligação fica conectada lá ao nosso corpo. Uma vez o aluno perguntou assim, aí se um espírito chegasse lá com uma tesourinha e fizesse assim, né? Ele ia morrer? Eu falo, as coisas não são bem assim, né? Porque não é qualquer tesoura que vai cortar a energia, né? Um cordão de energia. Então, que tesoura é essa? Né? Que você vai lá cortar a energia. É como se quisesse cortar a luz, né? Como é que eu corto a luz? É uma coisa assim meio sem sentido. Mas é uma pergunta interessante, né? Porque sempre a pessoa faz conexão física, né? Então imagina como se fosse um barbante ligando a pessoa, que vai embora, né? Aí alguém vai lá e corta o barbante, né? Não é bem assim. É a mesma coisa se você tentasse cortar a luz, você não vai conseguir. Mas enfim, essas coisas acontecem. Um exemplo clássico, deitado na cama, de pé, né, o cordão ligando um ao outro, e aí você se preparando. Quem faz treinamento de desdobramento, do ponto de vista mediúnico, diz que para exercitar o desdobramento, você tem que ter um objetivo firme do que você quer fazer fora do corpo. Porque senão você fica à deriva de qualquer coisa, de qualquer um que chega lá e te dá uma sugestão. Então você tem que sair com uma intenção muito forte para poder direcionar o que você vai fazer no lugar certo. E normalmente, como a gente sai do corpo sem muita consciência, porque a gente ainda está na dimensão física, a melhor situação para desenvolver isso é pedir ajuda ao nosso irmão de desenvolvimento mediúnico, é o espírito que está sempre do nosso lado, para quem tem mediunidade, e ele auxilia nesses processos. Então você mentaliza com ele e pede, olha, eu quero treinar desdobramento hoje. Me leva para um lugar legal, para uma palestra, para fazer um encontro com um espírito, ou simplesmente para ajudar. Né? Vamos visitar um hospital, ajudar as pessoas que estão com Covid, qualquer coisa assim, no sentido positivo. Aí aquele espírito vai estar do seu lado e vai guiar você, digamos assim, em desdobramento. Então essa é uma forma. Quem treina desdobramento usa muito esse recurso, né, de usar o seu mentor
para auxiliar nesses momentos. Tudo isso aqui é fenômeno atrelado ao perispírito, né? Por isso que a gente está trazendo essas imagens. Aí mais uma imagem, né? Típica. E aí, então, ó, o envoltório perispirítico, né, de um espírito modifica-se com o progresso moral que este realiza em cada encarnação. É o que nós falamos, a gente vai ficando mais leve, mais sutil, mais vaporoso, na medida em que vai subindo. E essa ascensão do perispírito, digamos assim, de você ter um corpo cada vez mais leve, faz com que você tenha predomínio e prevalência sobre a matéria. O que significa isso? Imagine o processo de reencarnação em que nós temos o óvulo feminino que vai ser fecundado por um espermatozoide masculino. Esse é o processo da reencarnação. Começa ali a reencarnação. Então, quando há a fecundação, o espírito acopla ao óvulo materno e a partir daí ele começa a presidir o processo de divisão celular. Então, a primeira célula está formada, divide em 2, em 4. Quem está presidindo isso é o espírito. E por isso, você tem, às vezes, também abortos espontâneos, porque o espírito se desloca, não se conecta exatamente nesse processo, ou está com medo e acaba fugindo. Você pode ter abortos naturais numa situação como essa, porque o agente da divisão celular é o espírito. Isso não é pura e simplesmente uma questão mecânica. É o espírito quem está presidindo isso aí. Ah, mas o espírito está consciente fazendo isso? Esse é um dos grandes mistérios do projeto divino, né? Ele está consciente e não está, porque ele está reduzindo o perispírito à condição fetal para poder fazer o reencarne e, ao mesmo tempo, ele está gerenciando essa divisão celular de acordo com um mapa cromossômico que foi devidamente estudado e previsto para o futuro corpo dele. Então, a gente vai falar disso mais para frente, mas o perispírito é o agente desta ação também. E, naturalmente, quando nós estamos mais elevados, nós temos mais capacidade de interferir e interagir na matéria. A ponto de, por exemplo, como é que você explica que um casal, digamos, afrodescendente, os dois muito negros, com toda a família e antecedentes negros, podem ter um filho loiro de olhos azuis? Isso é um fato. Já aconteceu. É raro, mas acontece. Como pode isso? Geneticamente não se explica. Se você perguntar isso para qualquer cientista, ele fala, não é possível, isso não tem como acontecer, mas acontece. E na explicação espiritual é porque esse espírito que reencarnou, ele tem ascendência sobre a matéria, então ele comanda a genética para compor um corpo de acordo com aquilo que ele precisa, o que ele quer, o que é necessário, ou até para chocar os cientistas humanos e mostrarem que eles não sabem nada e têm muito que aprender. Então, na medida em que a gente vai evoluindo, a gente pode ter até essa condição de interferir muito na matéria e elaborar melhores corpos, selecionar, né, células, ajudar a posição do DNA, porque a tendência é que no futuro nós não tenhamos mais corpos defeituosos. Porque se você imagina que o espírito está evoluindo, ele está evoluindo em todos os sentidos. Então, por que eu vou ter deficiência física no futuro? Eu estou falando futuro bem mais para frente, né? Mas é uma tendência, porque você não vai precisar mais reencarnar com a necessidade de não ter um braço, ou de não ter uma perna, ou de ser paralítico, ou de ter uma síndrome qualquer, porque eu estou evoluindo espiritualmente, então não tem mais necessidade de ter um corpo desta forma. Então, o espírito vai exercendo uma influência genética a ponto de, digamos assim, acelerar ou ajudar a teoria de Darwin, que vai fazendo a seleção natural sem nenhum esforço, sem nada.
naturalmente, os corpos vão vindo cada vez melhores, cada vez mais fortes e sem necessidade de doenças. É lógico que isso eu estou imaginando em termos de possibilidades, né? E não é naturalmente, não é agora, isso é bem mais para frente. Mas é uma consequência natural de você ter uma evolução espiritual. Dúvidas? Marcelo, Oi, então, quando há um aborto espontâneo, né, você falou, é quando o espírito desiste, por exemplo. pode ser. Pode ser uma desistência. O espírito ficou com medo, porque se a gente imaginar, da mesma forma como a gente tem medo de desencarnar, né, os espíritos que estão lá têm medo de reencarnar. Porque é um processo relativamente igual. Você tem que ir de uma dimensão a outra, não importa o sentido, né? Mas você vai de uma dimensão a outra. Então, apesar dos processos serem naturais, digamos assim, porque tudo isso está previsto nas leis divinas, é uma transição grande. E todos nós temos receio de transição, né? A zona de conforto é maravilhosa na nossa vida. E a gente sabe que a vida começa quando termina a zona de transição. A zona de conforto, né? Então, sim, o espírito pode ter medo, recuar daquele processo e ocorre um aborto espontâneo. Agora, pode ser um processo físico também, né? O óvulo fecundado não conseguiu, né, acoplar lá no endométrio para poder dar sequência à gravidez. Isso pode acontecer? Também pode, por uma série de razões. A gente não pode afirmar que 100% dos abortos naturais é um recuo do espírito. Não, não podemos afirmar isso, mas com certeza isso acontece também. E até a razão, as mães ficam muito receosas, chateadas, né, de ter acontecido um aborto espontâneo, e muitas vezes é só o primeiro teste, né, e aquele mesmo espírito vai voltar na próxima chance. Então, e a gente sabe, né, que a questão emocional influencia também essa questão da gravidez, influencia na própria ação dos gametas, né, tanto masculino quanto femininos, para poder gerar, né, fazer uma fecundação e gerar um novo ser. O emocional, sim, age, né, a leitura que eu já recomendei para vocês, o capítulo 12 e 13 do Missionários da Luz, mostra isso claramente, né, que a mãe não conseguia engravidar e o problema era do pai, era um problema do pai em relação ao passado, e na hora que ele ajusta isso, ele consegue a gravidez, né, e tem toda a explicação lá de como isso é possível. Então, é uma gama, né, de possibilidades, mas sim, o espírito recua e pode ocorrer um aborto natural. Acontece. Então, as propriedades do perispírito, né? Ele é formado pelo fluido cósmico universal, extraído do padrão vibracional do planeta Terra, é o que nós já falamos, né? Existe uma energia do planeta e o nosso perispírito é composto dessa energia. Se nós morássemos em Marte, ou em Júpiter, ou em Saturno, a energia do nosso perispírito seria compatível com a energia de cada um dos planetas. Razão pela qual a vida espiritual e física nos outros planetas pode ser totalmente diferente da Terra. E por essa razão também é que as nossas sondas nunca encontraram vida física nos planetas que pesquisou. Né? Foi para Marte e não achou nada, foi para a Lua não achou nada. Não achou fisicamente. Mas quem disse que não tem vida espiritual? Né? E nos Aí outros uma, planetas... perdão, diga. tá aí uma boa Fala. pergunta. Será que já foi algum médium para a Lua, para Marte? Já pensou? É uma boa pergunta. Normalmente um astronauta, né, é um astrofísico, um cara muito material, mas quem sabe não vai surgir também algum diferenciado aí, né? Que Seria legal. possa ter uma conexão espiritual. Mas acho que eu também já falei isso para vocês, né? Todo astronauta que vai para a Lua volta meio, eu não vou dizer lelé, ele volta diferente. E eu acho que é justamente por essa diferença de energia,
né? A Lua tem uma energia, a Terra tem outra. Apesar de uma ser satélite da outra, mas a composição é diferente. Né? E lá, que vida espiritual tem? A gente não enxerga. Fisicamente não tem nada. Mas espiritualmente, vários livros já comentaram que a Lua ela é uma estação de transição. Que existe vida, sim, espiritual na Lua. E, às vezes, determinados espíritos fazem um estágio na Lua antes de vir para a Terra. Isso a literatura espírita também já falou. Então, naturalmente, né, essa questão de você ser médium em outro planeta e, eventualmente, enxergar alguma outra coisa seria maravilhoso, né? Agora, também precisa saber se a nossa glândula pineal, que é a responsável pela mediunidade, teria a sintonia dos cristais necessária para entrar na frequência espiritual daquele planeta. Que eu também não sei se seria possível, porque ela é feita da matéria da Terra, na estrutura da Terra com os fluidos da Terra. Então, teria condição desta glândula pineal em outro planeta ter a mesma função que tem na Terra? Não sei, só exercitando isso. Quem sabe a gente manda um médium lá para Marte, né? É uma boa experiência. É uma boa. Então, o perispírito, né, é a matéria espiritual, envoltório semimaterial, molda o corpo físico, a gente já falou isso. Ele é a forma da forma, né? É o sustentador das formas físicas, né, dos seres vivos. Quando ele sai do corpo, o corpo morre. Então, o corpo existe porque há o perispírito fornecendo a energia vital para o corpo viver. Ele retrata o nosso estado mental, como nós mencionamos, né? Então, se nós estivermos perturbados, o nosso corpo perispiritual vai estar feio. E outra coisa muito legal, né? Principalmente para as mulheres, que se adoram arrumar, de estar bem, se apresentar bem, e os homens hoje também fazem isso. Mas já pensou na espiritualidade? Você acorda tão feliz e tão bem, você vai olhar no espelho e está 5 anos mais jovem, sem nenhuma ruga, o cabelo é exatamente do jeito que você imaginou, né? A expressão do jeito que você gosta, né? Os dentes devidamente talhados. E a pessoa que legal, é você que está montando isso, né? Então você vai olhar no espelho e vai fixar, através da sua energia, o formato que você quer. E você plasma. Então, olha que legal, não preciso mais, né, de botox, não preciso mais ir no dermatologista, né? Tudo isso você vai fazer mentalmente, né? São grandes vantagens de viver espiritualmente. Não sei se temos alguma dermatologista no grupo, né? Me perdoe, mas no plano espiritual é diferente. Então, ele é extremamente plástico, né? Flexível, é moldado pela mente, né? Como nós falamos, é a massinha de modelar, e é o veículo que permite a reencarnação e determina a constante permuta de impressões entre o mundo exterior e o espírito. E aí, aquela célebre frase, né? A mente sã, corpo são. Então, a mente sã vai gerar um perispírito são. E, por consequência, um corpo são. Esta é a sequência lógica e real da vida. Então, se o corpo está doente, é porque espiritualmente nós adoecemos primeiro, né? E isso vai se refletir no corpo através do perispírito. E da mesma forma como ficamos doentes, podemos recuperar da mesma forma, mentalmente, através da nossa fé, da nossa alegria, da nossa mudança de posicionamento mental, da nossa energia. E foi por isso que a mulher hemorroísa no Evangelho, aquela que sangrava, queria tocar Jesus, porque ninguém curava o sangramento dela. E quando ela está no meio da multidão, Jesus ao lado de Pedro e muitas pessoas querendo estar com o mestre, né? E ela se aproxima dele e toca nas vestes dele.
E quando ela toca, ela sente que ficou curada imediatamente. E aí ela grita: mestre, tu me curaste. E aí Jesus vira para ela suavemente e diz: não, não, não fui eu quem te curou, foi a tua fé quem te curou. Ou seja, foi ela mesma que curou. Foi ela acreditar que era possível esta cura, ela só precisava de um canal de energia, nada mais. Na hora que ela tocou a veste de Jesus, era esse canal de energia. Mas quem abriu o canal foi ela, não foi Jesus. Jesus nem sabia que ela estava atrás dele. Nem tinha noção de que ela tinha tocado nele, porque ela tocou na veste de Jesus. E Jesus, então, ele nesse momento delega o poder de cura para nós, para a humanidade. Então, o poder de cura está conosco. Se nós tivermos a fé, a vontade de ser curado, a gente consegue. Ela conseguiu através de um toque na veste de Jesus. Aí a gente pode dizer: mas a veste de Jesus era mágica? Não era a veste de Jesus, foi ela quem abriu o canal. A questão é só abrir o canal. Aí a energia vem, porque a energia está em toda parte. Estava concentrada em Jesus, com certeza, mas ela está em toda parte. Então, o que nós temos que fazer é abrir o canal, mas abrir o canal é com amor, é com alegria, é com disposição, com fé, sabendo que isso é possível, e aí você consegue o seu intento, a sua cura. Muito bem, vamos encerrar por aqui. Perguntas? Sensacional. Muito bem. Vamos fazer a nossa finalização aqui. Tomar um golinho de água. Então vamos mais uma vez concentrando os nossos pensamentos, unindo as nossas mentes e corações nesse propósito de aprendermos cada dia mais, de estendermos o nosso pensamento até o Criador, até a suprema inteligência do universo, a fim de abrir esse canal, como mencionamos com a mulher hemorroísa, que se curou simplesmente por um toque nas vestes de Jesus. Que possamos também tocar em Deus, na natureza, nas flores, nas plantas, em tudo aquilo que tem vida, no nosso próximo, naquele ser que amamos, para que nos sintamos conectados com a energia divina, a energia da criação, de forma que isso possa transformar o nosso ser e que possamos estar cada vez mais seguros das nossas lutas diárias, daquilo que precisamos fazer em nossas vidas. Então, somos muito gratos e felizes por termos mais uma vez este encontro, por estarmos juntos, por estarmos entrelaçando as nossas energias e também recebendo energias novas desses amigos que se aproximam de nós. O mundo espiritual tem trabalhadores para diversas áreas, diversos segmentos, e na área da saúde, do qual temos tanta necessidade nos dias atuais, pelos momentos que estamos vivendo, nós pedimos muita proteção e amparo espiritual para esses amigos. Por isso mentalizamos esses companheiros que amorosamente se dispõem a servir na dimensão terrena, trazendo as energias espirituais, abrindo os nossos canais de conexão com um mundo maior,
com a energia vital, para que nos sintamos fortes e tenhamos condições de vivenciar dias cada vez melhores. Então mentalizamos nesse instante esses companheiros que vêm até nós com o seu avental branco, e um companheiro é destacado nesse instante para estar à nossa frente. Ele toca suavemente o nosso ombro esquerdo, olha para nós, pede para que pensemos no Mestre. E distendendo a sua mão direita sobre o nosso coronário no alto da cabeça, começa a distribuir uma chuva de luzes que vai adentrando pelo nosso perispírito, no nosso cérebro, onde está a nossa glândula pineal, que é um dínamo de forças que vai distribuindo essa energia por todos os centros de força do nosso corpo perispiritual, que vai permitindo desatar qualquer nó energético, que vai permitindo fluir a energia nas cores características, fazendo com que cada célula do nosso corpo produza, através da mitocôndria, a energia que necessitamos para o nosso dia a dia. Nós vamos aproveitar e levantar os nossos braços como se fossem duas antenas, onde através da ponta dos dedos sentimos receber essas energias que estão vindo do mundo maior e que recolhemos fechando as mãos suavemente, trazendo até o alto da nossa cabeça, onde está o nosso coronário, e descendo longitudinalmente por todos os centros de força, onde fazemos essa distribuição de energia, permitindo que o nosso corpo se equilibre, permitindo que os centros de força se alinhem e que estejamos em paz. Nós agradecemos a esses irmãos pela colaboração, pelo processo de ajuda, pela inspiração. Agradecemos aos nossos mentores individuais, o nosso anjo guardião protetor que está conosco sempre, para que ele permaneça ao nosso lado, para que durante esta noite estejamos envolvidos por essas amizades tão carinhosas. E também pedimos a esses irmãos que possam visitar os nossos lares. A equipe de anjos guardiões, com as suas tochas de luz, que adentrando pela porta principal da nossa casa, vão eliminando toda e qualquer energia negativa e ao mesmo tempo tecendo cortinas magnéticas de proteção e equilíbrio, envolvendo as paredes, o teto e o piso de todas as dependências do nosso lar. Esses irmãos vão caminhando em cada uma de nossas residências, vão distribuindo essa energia, tecendo essas cortinas de proteção, para que estejamos amparados, para que a energia ruim de fora fique por lá. E o nosso trabalho é preservar esse ambiente gostoso, cheio de luz, para a convivência diária com os nossos queridos, com os nossos amigos e conosco mesmo. Nós agradecemos a presença desses queridos e também pedimos a eles que possam colaborar conosco no envio de uma vibração para alguém que esteja precisando, que possamos mentalizar essa pessoa neste momento e pedir para que esses companheiros possam caminhar até ela, levando também essa energia, levando também esse conforto, para que estejamos em paz e para que essa pessoa também esteja em paz. E assim felizes por mais esta oportunidade, pedindo que os irmãos permaneçam conosco durante esta noite, para o nosso conforto, para o nosso restabelecimento físico e perispiritual, que tenhamos todos uma excelente noite de sono, que possamos acordar amanhã revigorados para mais um dia de atividades e um fim de semana
de muita alegria e amor com todos os nossos amigos e familiares. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos proteja, nos ampare, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem, gente. Todo mundo bem? Muito. Sim. Então tá bom. Nossa, até uma tonturazinha. Então vamos encerrar o dia. Vocês têm mais atividade ainda, né? Então, Temos boa que- noite para vocês. Bom fim de semana. Se cuidem. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada, igualmente. Boa noite. Beijo, Boa boa noite. noite. Obrigada. Tchau, Boa tchau. noite, obrigado. Tchau. Tchau.